E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma questãozinha, graças a Deus, né? Vê, pessoal, a gente tem uma questão que vai falar sobre quartzo. O quartzo, pessoal, é o segundo mineral mais abundante da Terra, tá? Mas, Gustavo, tá escrito aí, fui eu que escrevi. Então, pessoal, ele só perde apenas para o grupo do feldespato. Ele possui uma estrutura cristalina trigonal. E o que é quartzo, na verdade? Ele é um óxido, é o óxido de silício, tá certo? Ele é o óxido de silício. Lembrando que óxido é um composto binário onde o oxigênio deve obrigatoriamente ser o mais eletronegativo. Então aqui a gente tem o óxido de silício e aqui tem a estrutura do quartzo, a maneira como ele se arruma para poder se apresentar na natureza, né? Aí ele diz aí, ó, o quartzo é um mineral cuja composição química é dióxido de silício. Considerando os valores de eletronegatividade para o silício de 1,8 e 3,5, respectivamente, e seus grupos na tabela periódica, o silício pertence ao grupo 4 ou 14 e o oxigênio 6 ou 16. Aí ele quer que você diga qual é a ligação existente entre eles aí. Pessoal, vê bem, a diferença de eletronegatividade entre eles dá 1,7. Então, pessoal, ele não chega a ser um composto iônico, né? Agora, quando eu tenho um composto iônico, eu tenho um composto que é formado por um metal e um não metal, um cátion e um ânion, alguém que perdeu o elétron com alguém que ganhou o elétron. Não é o caso que a gente tem aí. A gente não tem a formação de íons. Não é? Ao outro lado, se a gente tiver um composto covalente, ele pode ser polar ou apolar. O covalente polar é quando eles têm diferentes eletronegatividades, que é o caso aí. Em outras palavras, os elementos são diferentes. Por exemplo, CO2, tá? NH3, H4P2O7, todos esses compostos são covalentes polares. Já os covalentes apolares, eles são formados por átomos iguais na molécula. O2, N2, O3, P4, S8. Então, tudo isso é um composto covalente apolar. Gustavo, o que é uma ligação covalente dativa, coordenada? É quando apenas um elemento, depois de estar estabilizado, ele empresta o par de elétrons. Ele só empresta o par de elétron depois que ele está estabilizado. Então, que também não é o caso, né? E a ligação metálica ocorre entre metais que a gente não tem aí. Então, esse composto é um composto covalente polar. E a resposta da questão, letra C. Lembrando, composto covalente é aquele que compartilha par de elétron, tá certo? Há um compartilhamento. Na ligação iônica, o que é que acontece? O metal perde o elétron e o não metal ganha, formando íons. Então, pessoal, é basicamente isso, né? Que a gente precisa lembrar: ligações interatômicas, iônica, covalente e metálica. Iônica, metal com não metal. Covalente, não metais entre si, geralmente, né? E a metálica é uma ligação que ocorre com os metais. Na iônica, há o que? Há uma transferência de elétrons, um ganha, o outro perde o elétron, quem perde é o cátion, quem ganha é o ânion, e na covalente, todo mundo divide o elétron. Se eles tiverem mesma eletronegatividade, a covalente é apolar, o elétron fica à mesma distância dos dois átomos. E se for com diferentes eletronegatividades, ele é covalente polar, o elétron ficando mais próximo do elemento mais eletronegativo. Certo, pessoal? Um beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Obrigadão.